feel lonely by your side in the middle of the night. I feel lonely by your side in the middle of the night. I'm standing in the dark. I'm listening to you, and all I feel is love. Aggressive vibes consuming me. I'm falling just for you. It's all I get. 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 So consume me. I feel lonely by your side in the middle of the night. I feel lonely by your side in the middle of the night. I'm standing in the dark. I'm listening to you, and all I feel is love. Aggressive vibes consuming me. I'm falling just for you. It's all I get. 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 So consume me.
We're so effing doomed. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all cause now we know that we can take it. We face it all cause we go big or we go home. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. Dance like you made it and you found it all. This is paradise. This is paradise. This is paradise. Yo. Don't be afraid to let go, just a little bit more. Taking the heavenly glow, we've come to adore. No matter. Opa! Bom dia, pessoal. Tá tudo funcionando aqui. Tava numa briga feiosa com conexão, computador. Parece que adivinha, dia de aula é dia de aparecer todas as novidades aqui. E aí, gente? Tudo em ordem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? As coisas estão funcionando aí do lado de vocês? Falem comigo, por favor. Pelo chat, de boa, certo? Tá tendo um pequeno atraso aí, beleza? Vocês estão vendo aí o atraso, né? Vocês digitam aí no chat, demora um pouquinho, é o atraso que a gente está lidando hoje. É o custo da qualidade da imagem um pouquinho melhor. Se alguém tiver com problema de conexão, estiver travando muito, pode falar, porque aí a gente vê se é o caso de baixar a resolução da transmissão, alguma coisa assim. Mas se estiver bem para todo mundo, então maravilha. Então tá, né? Vocês vão falando aí. Deixa eu dizer logo uma outra regra aqui para nossa transmissão, para a coisa funcionar direito. Vocês vão poder participar dessa aula por voz, se vocês desejarem. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário que vocês acharem inconveniente colocar aí por texto, então vocês podem, primeiro, aí eu vou usar a seguinte regra. Tá? Porque a última coisa que a gente quer é que uma pessoa aleatória que está aí na plataforma do Twitch, ela ganhe permissão de falar aqui na transmissão. Eu não preciso dizer para vocês as coisas ruins que podem acontecer por causa disso. Mas, para eu saber que vocês são vocês no servidor do Discord, antes de transmitir, a primeira coisa, só se vocês quiserem falar, manda uma mensagem privada para mim, pelo Discord, dizendo: professor, eu gostaria de participar por voz, meu nome é fulano, fulana e minha matrícula é essa. Eu vou checar teu nome e tua matrícula, se estiver tudo ok, aí eu vou te dar permissão para transmitir por voz, porque no momento no Discord ninguém tem permissão para transmitir por voz, e aí tu fala comigo. Vocês virem no servidor do Discord da gente, eu estou conectado numa sala, só conectar nessa salinha e conversar comigo. Se por texto resolver, aí a gente conversa por texto. Eu estou o tempo todo lendo aqui os textos de vocês, então funciona também. Beleza? Bom, o que a gente tem para a nossa aula de hoje, né? Pode colocar o link do Discord aqui? Posso. Só um segundinho, viu? Que eu preciso colar o link do Discord. Só um instante. Se eu não peguei isso errado, pronto, isso aí. Nem tinha visto que foi, nem foi o primeiro a digitar o link. Show. Beleza. Então, o que a gente tem para a nossa aula de hoje, né? A gente, na nossa aula anterior, certo? Eu apresentei para vocês o ciclo de busca, decodificação e execução de instruções. A gente está falando sobre processadores e
vocês também já viram uma apresentação dos níveis, né, que são utilizados em computadores modernos, né? A gente organiza os computadores como uma hierarquia de linguagens que tem níveis de abstração diferentes e que a gente tem métodos de tradução automáticos entre esses níveis e vocês ouviram falar de linguagem máquina e linguagem assembly. Pronto. O objetivo dessa prática, usando um simuladorzinho, é vocês terem uma ideia um pouco mais concreta de como essa linguagem do processador e assembly funciona, né? Sem mergulhar no assembly de um processador real que teria uma quantidade de detalhes maior do que seria adequado para esse momento. A gente está no início da disciplina ainda, então a gente pega uma versão mais leve de uma linguagem de máquina e também de um caminho de dados, para vocês também começarem a entender de forma um pouco mais concreta o que raios é controlar o caminho de dados, que é responsabilidade da unidade de controle do processador, e exatamente o que o nível da microarquitetura faz, certo? Então, esse é o objetivo da gente. Para isso, nós vamos utilizar um simulador web, tá? Que está nesse link que está aparecendo aí no slide. Já me antecipando, eu já vou colocar ele no chat do Twitch, para que vocês se conectem a ele, tá? E não precisa sair clicando, fuçando as coisas, calma. A gente vai mostrar para vocês, né, por partes, como é que a coisa vai funcionar, tá? Mas por enquanto eu vou pedir para vocês clicarem nesse link e aí eu acredito que vocês vão chegar nessa página aqui, certo? Então, o que é isso que a gente está olhando? Isso aqui é um projeto que foi conduzido por esse professor aqui, Grant Brodt, tá? De uma universidade aí chamada Dickinson College. Eu imagino que esteja nos Estados Unidos. E esse professor tem o mesmo problema que os professores de arquitetura de computadores, que é a gente precisa fazer uma introdução de algo que no mundo real é complexo. Então, como é que a gente apresenta esses conceitos sem fazer uma salada gigante na cabeça dos alunos, né? E aí, o link não apareceu no chat, não tem problema nenhum. Mandei de novo. E aí, pronto. E aí, esse professor então, ele resolveu fazer um simulador de um computador, certo? Onde ele usa uma metáfora, como ele fala aqui, né, de knobs and switches, né, que vem do inglês aí, alavancas e chaves. Então a ideia dele é abstrair o controle do caminho de dados como se a gente fizesse isso com alavancas e chaves, para ficar mais fácil de ser entendido. E a partir daí a gente entender melhor o que está acontecendo. E ele mostra esse computador de forma bem incremental. Então, esses links que vocês estão vendo aqui, tá? Data Path Simulation with Main Memory. Então, simulação do caminho de dados com memória principal. Ele vai apresentando o computador aos poucos, ele vai evoluindo esse negócio. E aí permite que a gente vá entendendo a coisa bem por partes, né? E aí vamos começar a brincar então com esse primeiro link, essa primeira versão do computador desse professor, que é The KNS, tá? A KNS vem de Knob and Switch, Data Path Simulation. E aí quando vocês clicarem nisso, vocês devem aparecer nessa tela aqui, certo? Vai abrir essa tela aqui para vocês. E aqui o que é que a gente está vendo? Tá? A gente está vendo uma representação de um caminho de dados. A gente tem registradores de propósito geral, que foram chamados aqui de R0, R1, R2 e R3. E a gente tem a ULA, que está representado por essa caixinha aqui. A ULA está representada, né?
O banco de registradores está contido, o banco de registradores não, o conjunto de registradores está contido em um componente, que é essa caixinha aqui, chamada banco de registradores. Isso aí é um termo que aparece muito frequentemente, né, que é uma forma padronizada da gente acessar registradores. Ou seja, todos os registradores estão dentro dessa caixinha chamada banco de registradores. E essa caixinha tem um acesso padronizado, então você sempre pode escolher 2 registradores para serem lidos e um registrador para ser escrito, certo? E aí qualquer um dos registradores pode ser um desses 2 que serão lidos ou pode ser um registrador que irá receber uma escrita de dados. E para completar esse caminho de dados, a gente precisa dos barramentos internos aqui na CPU. A gente vai ter um barramento A, que vai levar um dado de uma das saídas do banco de registradores para uma das entradas da ULA. O barramento B, uma das saídas do banco de registradores para a segunda entrada da ULA. E um barramento C, que vai levar o valor da saída da ULA para um dos registradores do meu caminho de dados, certo? Essas caixinhas aqui dos barramentos, elas estão aqui somente para representar o que é que está sendo propagado pelos fios que fazem parte desse barramento, certo? E aí, o que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode armazenar números, certo? Nesses registradores aqui, o que a gente quiser, pode ser número negativo também, não tem problema nenhum. E a ULA, ela sabe fazer 4 operações. A soma, um OU lógico, um OU bit a bit, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 8 bits, tá? E aí esses números, eles são representados em uma determinada quantidade de bits. Obviamente, no mundo do processador, tudo é binário. Se vocês quiserem ver tudo de uma forma realista, tem uma opção aqui chamada base numérica. Aqui está decimal com sinal. Vocês podem escolher binário, certo? E aí vocês vão ver as representações em binárias aparecendo aqui. O que é um OU bit a bit? É você pegar, por exemplo, 2 números que estão em binários e fazer um OU do bit menos significativo de um com o bit menos significativo de outro, com o segundo bit menos significativo de um para o segundo bit menos significativo de outro, e assim vai até gerar um resultado. Isso é um OU bit a bit, tá? Eu vou manter aqui a base decimal com sinal, só para a gente não ficar maluco aqui com um monte de zerinho na nossa frente. A gente tem um AND bit a bit, né? Parecido, sendo que muda a operação lógica, sai de OU, vai para AND, e uma subtração, certo? Então, através dessa alavanca, a gente vai controlar o que a ULA vai fazer. E também através de alavancas que a gente vai controlar que registrador vai alimentar o barramento A da primeira entrada da ULA e que registrador vai alimentar o barramento B da segunda entrada da ULA. E aqui tem uma última alavanca que vai alimentar para qual registrador vai o dado que chega através do barramento C, certo? Então vamos supor que em um dado momento da execução de uma instrução, eu estou fazendo instrução de soma, eu quero fazer a soma do registrador R0 com o registrador R1 e eu quero gravar o resultado no registrador R3. Tá? Então eu vou selecionar R0 para alimentar o barramento A, o R1 para alimentar o barramento B, eu vou selecionar a opção de soma e eu vou dizer que esse resultado deve ser gravado no registrador 3. E quando o caminho de dados estiver configurado, eu vou poder pressionar Execute, né? Para poder, então, a gente ver bem detalhadamente os dados sendo propagados, saindo dos barramentos, chegam na ULA, tá? A ULA vai realizar uma operação, essa operação vai ser propagada pelo barramento C e, finalmente, do barramento C, esse valor vai ser gravado no registrador que a gente selecionou, certo? Então, eu espero que à medida que eu esteja falando, vocês, muito provavelmente conhecendo como vocês funcionam, né? Vocês já estão mexendo aqui à torta e à direita. Por enquanto, vocês estão entendendo como é que a coisa funciona aqui, né? Registradores, ULA, barramento e como a gente está controlando essas coisas.
Aí fica faltando poucas coisas para eu complementar aqui para vocês entenderem essa primeira versão, tá? Tudo que está acontecendo aqui. Uma das coisas que eu preciso explicar é, primeiro, uma ULA, geralmente, ela possui flags para informar para quem está programando coisas que aconteceram e que podem ser relevantes. E as flags, elas têm o mesmo significado que a gente aprende quando a gente está aprendendo a programar. Flag é uma variável binária, booleana, que vai ser verdadeiro ou falso para indicar se algo aconteceu ou não. A gente usa isso até para, por exemplo, depurar programa. Vocês talvez já tenham feito alguma coisa do tipo, tem um bloco de instruções que está dentro de uma estrutura de repetição e eu não sei se o programa entrou nesse bloco de instruções em algum momento ou não. Aí tu inicializa uma variável com false e aí quando a primeira instrução desse bloco de instruções é mudando a variável para ser true e depois tu coloca um if em algum canto dizendo se a variável foi true, então imprime uma mensagem dizendo eu entrei nesse bloco de instruções. É uma coisa que eu fiz, provavelmente vocês já fizeram, é uma coisa que dá para fazer, certo? Essa aula vai ficar gravada aqui, vai para o YouTube. Tá? Agora eu só vou colocar essa gravação no YouTube na segunda-feira, depois que eu fizer essa aula com uma outra turma, para que eu não spoile a outra turma, né? Já tem spoiler demais no YouTube, eu não quero desincentivar a outra turma a assistir essa aula na transmissão, mas vai para lá eventualmente no início da próxima semana, certo? Show! E aí, o que essas flags, para que essas flags servem? Para que o programador, programadora ou a própria unidade de controle tome decisões com base no que aconteceu ou deixou de acontecer no processador. Então, quais são essas flags? Flag 0. Quando essa flag for ligada, significa que o resultado que a ULA produziu deu 0. Vou fazer um exemplo aqui. Vamos fazer uma subtração de R2 menos R2, certo? Aqui é a velocidade da animação. Só para a gente não morrer de tédio, eu vou colocar aqui na segunda velocidade mais rápida, certo? Que é essa fast. E aí, ele vai executar, né? 10 menos 10. O resultado que ele vai produzir é 0. Nota que a flag ligou, certo? Então, significa que a ULA ela vai ter um bitzinho que vai estar em 1, informando a quem interessar possa que o último resultado produzido por ela foi 0. Isso é importante, porque isso acontece em processadores reais também, certo? Do mesmo jeito que a ULA informa se o último resultado que ela produziu deu 0, ela é capaz de informar se o último resultado que ela produziu deu um número negativo, e ela pode também informar casos em que aconteceu um overflow. Tá? O que é um overflow? É um transbordo. Você está trabalhando, aí eu vou colocar aqui de novo em binário, a gente tem uma representação de 16 bits de cada número que está sendo mostrado aqui. Então, tudo que eu fizer de contas, de operações aritméticas, lógicas, tem que ser capaz de caber, ele tem que caber em 16 bits. Se você produzir um resultado que não cabe em 16 bits, então uma dessas flags aqui de overflow vai ser acionada. E aí você vai ter que saber se a operação que você fez é de um número com sinal ou de um número sem sinal para usar a flag correta. Uma se aplica a overflow de operações com números sem sinais. Se você usou números sem sinais, então você vai prestar atenção nessa flag. A outra flag é para números signed, com sinal. Tá? E aí, se a sua operação foi com sinal, então você vai prestar atenção nessa última flag. Beleza? Vocês entendem absolutamente tudo que está sendo mostrado nessa tela? Respondam aí no chat, por favor, para que a gente possa dar continuidade. Porque isso tem que estar entendido para as outras coisas fazerem sentido. Certo?
Vejam aí. Entenderam tudo? Certo. Começou as manifestações aqui. Tá. Se tiver dúvida, a hora de perguntar é agora. Certo? Vou assumir isso aqui como representativo para o restante da turma e vou dar seguimento. Daí agora eu vou voltar para a página principal. Certo? Só poderia confirmar o funcionamento das flags overflow? Posso. Vamos voltar aqui. O que é que vai provocar um overflow? Certo? Vamos, por exemplo, vamos lá. Eu vou, cadê a janela? Eu vou fazer uma operação aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Isso aqui é a capacidade máxima, né? É o maior número que eu posso representar aqui. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Eu posso... É bom que isso aqui é um conversor automático, né? Eu posso ver... Eita, não. Isso aqui tem... isso aqui é porque eu estou usando... Beleza. Sem sinal, se eu for considerar uma representação sem sinal, esse número aqui é 65.535. É o maior número que eu posso representar com 16 bits. Certo? Por quê? Bom, porque em binário vai ser tudo 1. Se eu somar R0 com R1, o resultado seria 16 zeros. Seria em 17 bits. Tá? A representação, se eu somar 65.535 com 1, eu vou ter 65.536. Esse é o número que não pode ser representado em 16 bits. Preciso de 17 bits para representar esse número. Então, se eu pedir para essa soma acontecer, certo? Opa! Tá aí algo que eu não esperava que acontecesse. Não, mas é porque tudo bem. Calma. É porque eu botei uma subtração. É uma soma. Eu já estava olhando para o meu diploma querendo rasgar ele. Pronto. Aí aqui o que é que acontece, certo? Note que a ULA pensou que o resultado deu 0 porque só cabem os 16 bits menos significativos. E os 16 bits menos significativos dessa soma são 0. Mas ela viu também que é uma soma que o resultado, na verdade, transbordou a capacidade da ULA. Então ela já avisou aqui, ó. Considerando que isso aqui é uma operação de números sem sinal, e aqui eu estou considerando eles realmente como números sem sinais, isso aqui deu um overflow. Significa, o que está aqui na saída da ULA não é confiável, porque o resultado tem uma quantidade de bits que excede a capacidade da saída da ULA, certo? Isso, eu estou vendo agora a mensagem de vocês da subtração, né? É bom que vocês estão aqui para me auxiliar no... Enfim, sou uma pessoa já de certa idade, né? Então eu tenho que ser auxiliado nessas coisas que precisam de atenção. Mas, beleza, né? Luiz, Augusto, ficou mais claro isso aí? Show. Beleza. Isso aqui é um overflow, tá? Você tem que prestar atenção na capacidade de uma saída da ULA de um registrador para colocar lá aquilo que cabe lá. Beleza. Então, voltando aqui, certo? Como no caso anterior, deu resultado negativo. Deu resultado negativo se a gente estivesse considerando número negativo, certo? Vamos voltar para cá. Eu vou repetir a operação. Isso aqui é uma coisa bem circuitos lógicos. É até bom que vocês revisem algum conteúdo, certo? Ele deu negativo. Essa flag negativo só se aplica se você estiver trabalhando com números com sinal. O resultado deu esse aqui, ó, 65.534. Por que a ULA ativou a flag negativa? É porque se você for ver a representação em binário aqui, o bit mais significativo é 1. E quando você está usando números com sinal, o bit mais significativo também é conhecido como bit de sinal. Então, se ele for 0, é um número positivo. Se ele for 1, ele é um número negativo. Tá? Então, se isso fosse um número com sinal, isso aqui seria um número negativo.
Agora, a gente tá... Tanto é que se eu colocar aqui, ó, a base decimal com sinal, o resultado que vai aparecer aqui é menos 2, certo? Agora, e o número que está sendo representado aqui em R0 seria menos 1. Mas quando eu digitei isso aqui em binário, eu não estava considerando com sinal. Eu estava considerando uma representação sem sinal, onde todos os números são positivos e a coisa vai de 0 a 65.535, se eu estou enganado. Então, eu tenho cuidado de dizer que isso aqui é decimal, mas sem sinal. Aí sim, ele vai mostrar os números do jeito que eu estava pensando que eles mostrassem. Essa flag aqui fica ligada porque, enfim, ele está testando aqui basicamente uma coisa. O bit mais significativo é 1, se for 1, essa flag liga. Mas se a gente não está trabalhando com número negativo, a gente simplesmente ignora o que a ULA está dizendo aqui. Tá? Pode dar um exemplo de um signed overflow? Posso. A gente pode fazer o seguinte. Vamos ver aqui. Só um segundinho. Signed overflow, certo? Eu tenho o número menos 30.000 e eu vou fazer uma subtração de menos 30.000 com 30.000, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Menos 30.000 com 30.000. Então, ele vai alimentar esses valores corretamente no barramento, sendo que o resultado deu um negócio maluco, que definitivamente não é os menos 60.000 que eu estava esperando. Tá? Por quê? Porque eu tive dois números negativos com sinal e o resultado deu menos 60.000, o que não é possível de ser representado em 16 bits. Tá? Então, o resultado vai mostrar 5.536, que são os bits menos significativos, tá? Na representação com sinal, e ele vai ligar a flag signed overflow, que é, olha, isso aqui, se era uma operação de dois números com sinal, deu ruim, tá? Deu ruim porque você estourou a capacidade de 16 bits da saída da ULA. Beleza? E aí, quem fez a pergunta está usando um codinome aqui, eu não vou arriscar. Quem é? Tá? Gaburiero. É uma pronúncia com sotaque japonês, Gabriel? Beleza? Pronto, vou assumir que está respondido. E aí, o que que acontece? Agora a gente já viu como é que funciona o controle de um caminho dado super simples, onde a gente não tem o conceito de memória principal. Então vamos clicar aqui nesse segundo link, que vamos agora ver como é que funciona esse data path quando a gente tem uma memória principal, uma memória RAM, tá, ligada nela. Então quando vocês clicarem, vocês vão ver uma coisa semelhante a essa aqui que a gente está vendo. Tá? Aí eu vou dar uma organizada aqui, porque essa barrinha é móvel, então eu vou deixar a memória aqui trancada no cantinho para as coisas caberem na tela bem. Tá? Vocês fazem aí o ajuste que vocês preferirem aí nos computadores de vocês. Mas o que é que a gente tem aqui agora? A gente tem uma memória que possui 32 células, de 0 a 31. Se a gente colocar aqui o nosso computador na base binária, vocês vão ver que cada célula cabe 16 bits, certo? E aqui note que o endereço de memória é o endereço de 5 bits. E é por esse motivo que a memória tem 32 células, porque com 5 bits você só pode representar 32 coisas diferentes, certo? Mas, de novo, para mantermos sanidade, vamos deixar as coisas aqui na base decimal. E o que que apareceu de novidade aqui, além da memória? Apareceram as chaves, né? A gente viu que esse computador era de knob and switch, né? Alavancas e chaves. Isso aqui tudo eram as alavancas, né? Agora apareceram as chaves, e chaves aqui são coisas que você liga e desliga, tá? E essas chaves, elas controlam o que é que vai conseguir ser trafegado pelo barramento C. A ligação da ULA ao barramento C, a ligação da memória, apareceu um novo barramento aqui, dessa vez é um barramento externo, está saindo do processador e indo para a memória, ele chamou aqui de barramento da memória principal. Bus é de barramento, não é de ônibus aqui, tá?
Então, o barramento da memória principal e você pode desconectar esse barramento C da entrada do banco de registradores. Quando a gente tem esse modelo aqui, a gente está assumindo que as coisas não vão aparecer mais magicamente nos registradores, certo? Essas coisas, elas vão sair da memória, ir para registradores. Os registradores, aí você vai fazer operações que vão retornar para registradores e depois você pode mover uma coisa de um registrador para uma posição de memória. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma operação aqui do tipo 10 mais 20, certo? Então, isso aqui vai ter que ser feito agora em etapas, porque vocês vão ver que eu só tenho um barramento da memória principal, então eu só vou conseguir trafegar um número por vez. E aí, quando eu quiser mover alguma coisa da memória principal para um registrador, então eu vou selecionar aqui, esse RW é Read ou Write. São as duas coisas que uma memória pode fazer. Você vai selecionar qual célula de memória vai sofrer uma operação de read ou de write, de leitura ou de escrita. No caso, eu vou querer primeiro ler esse número. Então, vou selecionar essa célula. Eu vou selecionar o barramento da memória principal no sentido indo para o barramento C. Eu vou desconectar o barramento C sentido indo para a memória principal. Eu vou manter o barramento C conectado à entrada do banco de registradores e eu vou desconectar a saída da ULA do barramento C. E aí, se eu quero gravar esse número no registrador 0, aí eu vou deixar aqui, né, a seleção como sendo o registrador 0. E aí eu vou executar esse ciclo. Então vocês vão perceber duas coisas. Primeiro, a memória ela vai fazer a leitura do valor que você selecionou aqui. E o restante do caminho dado está funcionando. Isso é como funciona um processador real. Você não tem partes que ficam ligando e desligando, não. Tá? Elas ficam funcionando. A questão é, vocês vão usar o que essa parte está produzindo como resultado ou não? A partir do momento que a gente desconectou esse barramento, eu escolhi não usar o que a ULA produziu. Eu simplesmente não ligo para o que a ULA produziu. Em lógica digital, a gente tem inclusive uma representação para isso. Né? A lógica digital, a gente tem zeros, a gente tem uns, e a gente eventualmente vai usar uma representação do bit X, onde X significa don't care, eu não ligo. Tá? Então, a seleção aqui do que vai para o barramento A, vai para o barramento B, a operação que ela vai fazer é um monte de don't care. Tá? Porque eu desconectei a saída da ULA do barramento C. E aí o número 10 veio para o registrador 0. Eu quero botar agora o 20 no registrador 1. Vou manter a mesma configuração, vou mudar aqui o registrador, o controle da entrada do banco de registradores para ir para o registrador 1. Vou executar e vai acontecer a mesma coisa. Perceba uma coisa interessante. Aqui os dados estão sendo propagados para o barramento, tá? Já estão vindo aqui para a ULA. Não é da mesma velocidade que acontece na memória. De propósito, o autor disso aqui deixou a memória funcionando mais lentamente do que a ULA faz. E eu digo para vocês que esse autor foi bonzinho, porque na prática essa memória é bem mais lenta do que o restante do processador. Agora ia ser extremamente tedioso deixar essa lentidão realista, então ele deixou um pouquinho mais lento só para a gente lembrar desse fato, memória mais lenta, certo? Aí agora eu quero fazer uma soma, tá? Do registrador 0 com o registrador 1, então eu vou ter que reconfigurar aqui barramento. Agora eu vou desconectar os dois barramentos da memória principal. Eu não vou querer que nada que está sendo produzido aqui vá para a memória principal. Eu quero que ele vá para o banco de registradores. Aí aqui eu vou reconectar a saída da ULA ao barramento C. E aqui eu posso fazer uma operação do tipo R0 mais R1. E o resultado vai para R2 e eu vou executar isso aqui. E aí a memória, de novo, ela, por ter tido uma célula selecionada, ela vai aqui ficar piscando, lendo alguma coisa, vai chegar até aqui o barramento, mas do barramento não vai para canto nenhum, porque os barramentos foram configurados para que isso não seja propagado para o barramento C. E aí o resultado da soma vai entrar aqui no banco de registradores e esse valor vai ser gravado no registrador R2, certo? Então, entenderam aqui como é que funciona? Percebam,
tudo isso aqui que vocês e eu estou fazendo manualmente é feito automaticamente por um processador real. Sendo que tem uma entidade que está fazendo isso. Que viu, por exemplo, é uma instrução de soma, mas eu preciso buscar 2 operandos na memória. Ou então, mais realisticamente falando, são 3 instruções. Uma instrução para buscar um operando da memória para o registrador, outra instrução para buscar um operando da memória para o registrador e uma terceira instrução para realizar uma soma e colocar esse resultado no registrador. Então, cada uma dessas instruções, aí o processador precisou reconfigurar o caminho de dados para que a coisa acontecesse conforme especificado na instrução. Quem é que reconfigura o caminho de dados? Nível da microarquitetura, que é o que, em sua essência, compõe a unidade de controle de um processador. Bom, para a gente ver se vocês estão entendendo corretamente, né, o que a gente está falando, eu quero que vocês realizem uma operação que vai precisar de 4 passos. Tá? Botem 2 números aí em qualquer lugar da memória. Carreguem esses números para registradores. Depois realizem uma subtração entre esses 2 números. Gravem essa subtração no terceiro registrador. E em seguida movam o número desse terceiro registrador de volta para a memória. Eu vou até digitar aqui para não ficar confuso. Passo 1. Levar 2 operandos da memória para registradores. Passo 2. Realizar uma subtração entre os operandos dos 2 registradores e gravar o resultado em um terceiro registrador. Passo 3. Mover o resultado de um registrador para uma posição de memória. Façam isso, por favor, e quando vocês terminarem, digita aqui no chat, terminei, para eu saber em que ponto vocês estão, certo? Vou até mutar aqui meu microfone, vou deixar a musiquinha aqui rolando para a gente não ficar no silêncio constrangedor. Terminem isso aí o mais rápido que vocês puderem para a gente ir para a próxima parte. Simbora! O problema do Red Hot é que o Red Hot tem copyright. Aí dá ruim, rapaz. Beleza. A primeira pessoa terminou. Vamos lá.
Beleza, vou esperar mais algumas manifestações aí, galera que tá fazendo. You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Beleza. Bom, então, se eu... Vamos lá, né? Vou deixar esse 10 e 20 aqui na posição memória e vou colocar aqui 15 e 42 em outras posições de memória aqui. E aí eu tô assumindo então, vou mover isso aqui para velocidade fastest, né? Mais rápido. Eu tô assumindo que vocês fizeram então alguma coisa assim, né? Ligaram a saída da memória principal para o barramento C, e aí vocês jogaram o primeiro número, no caso esse 15, que foi a célula que eu selecionei aqui, no registrador 1. O 16 vocês jogaram no registrador 2. Isso cumpre o primeiro passo daquilo que foi pedido, né? Aí depois eu pedi para vocês realizarem uma soma de um por outro. Então, desconecta aqui o barramento da memória, reconecta a saída da ULA, e aí eu vou fazer uma subtração, né, de R0 por R1. Subtração, e isso aqui eu vou gravar em R2, por exemplo. E aí deu menos 27. Beleza. Aqui começam os nossos problemas. Como é que eu tiro esse menos 27 do banco de registradores se não existe uma saída do banco de registradores que vá direto para o barramento de memória? Não existe. A única coisa que vai para o barramento de memória é o barramento C, que recebe uma saída que vem da ULA. Tá? Então, como é que vocês resolveram esse problema? Esse processador permite que você tire o dado de um registrador e coloque na memória, mas ele vai precisar fazer isso de alguma forma, dentro das capacidades dele, dado que o circuito lógico dele está assim, do jeito que a gente viu. Soma com zero. Essa é uma primeira opção que tende a aparecer, certo? Soma com zero, né? Aí aqui convenientemente tem zero, certo? No registrador R3, e eu posso somar R2 com R3, e aí o resultado vai dar menos 27, e eu digo que esse resultado vai ser gravado, por exemplo, aqui nessa célula de memória 12. Mas, se aqui, por exemplo, tivesse um número super importante, certo? Por exemplo, sei lá, 2023. E tu não tem registrador livre para tu armazenar o número 0 nesse registrador, como é que ainda assim eu conseguiria tirar menos 27 do registrador 2 e gravar ele na célula de memória 12? Barrei a saída da ULA e coloquei CBus na memória. Tá, aí você pediu para fazer a mesma operação. Tá, beleza, até que dá para fazer isso aí, certo? Mas se você quiser uma solução super genérica para tirar o número de um registrador e colocar ele na memória, aí o artifício foi você mesmo que falou, né? Usou end no R2 duas vezes, end com ele mesmo, né? Esse Gaburiero, ele disse aqui que tirar a comunicação da ULA, é a estratégia que o Luiz Augusto falou, né? Barrar, fazer a mesma operação, sendo que impedir esse resultado de ir para o banco de registradores, e esse resultado deve ir para a memória, pelo se eu não entendi errado o que vocês estão dizendo, né? Mas a forma mais geral de eu fazer isso, que funciona para todos os casos, eu posso fazer um ou do número com ele mesmo, ou um AND do número com ele mesmo. Tanto faz.
Se você fizer um OR ou um AND de um número com ele mesmo, o resultado vai ser sempre o próprio número. Então, se eu disser aqui, por exemplo, faça um OR de R2 com R2, e esse resultado deve ser propagado para o barramento C, e do barramento C ele deve ir para a memória principal e não para o banco de registradores. Aí eu vou diminuir um pouquinho a velocidade. Aí vocês vão ver que ele vai pegar menos 27 e colocar nas duas entradas da ULA, e a ULA vai produzir como resultado menos 27. Vai avisar que isso aqui é um número negativo, beleza? Isso vai ser propagado para o barramento C e eventualmente vai ser gravado na memória, porque a memória é mais lenta, tá? Então, isso aqui é uma forma mais genérica da gente fazer esse transporte, né, de um registrador para a memória, dado como o circuito do nosso processador foi projetado. Por que um OR de um número com ele mesmo dá sempre o próprio número? A resposta está aqui na representação binária. Ele vai fazer isso aqui bit a bit. 1 ou 1 dá 1. 0 ou 0 dá 0. E você sempre vai ter essas mesmas duas situações. 1 ou 1, 0 ou 0, porque é o número sofrendo um OR bit a bit com ele próprio. Tá? E com o AND seria a mesmíssima coisa. Se você estivesse fazendo um AND 1, o resultado continua sendo 1. 0 AND 0, o resultado continua sendo 0. Por esse motivo, o resultado final é o próprio número. E aí, como isso vai aparecer na saída da ULA, eu consigo botar no barramento de memória e gravar isso em uma posição de memória. Beleza? Tranquilo? Sem dúvidas? Podemos apimentar a dificuldade, porque por enquanto tudo isso ainda está extremamente simplificado. Beleza. Assumindo que está tudo ok. Então tá bom. Então a gente vai voltar aqui para a página principal, certo? Opa, chegou coisa. Colocar o resultado do R2 e na memória ao mesmo tempo também seria uma solução? Poderia ser, porque esse processador permite que você configure as coisas para fazer isso. Agora, dificilmente, num caso real, a gente vai ter uma instrução que faça o seguinte, olha, essa instrução faz a subtração de dois números que estão em registradores, mas ele vai gravar o resultado em um registrador e em uma posição de memória, você especificar. Esse tipo de instrução não é realista, tá? Geralmente uma instrução que realiza uma subtração vai gravar um resultado ou no registrador ou na memória. E vocês vão ver agorinha que esse processador tem instruções. E as instruções aritméticas dele não gravam resultados na memória, só gravam nos registradores. Por isso que eu pedi para vocês fazerem isso em 2 passos, para a gente ser realista com a forma como esse processador aqui funciona. Primeiro o resultado vai para o registrador. Depois esse dado sai do registrador e vai para uma posição de memória. Certo? Deixa eu voltar aqui. Então, na tela principal, na página principal do simulador, a gente vai pular essa opção do QNS com microprogramação, porque microprogramação é um negócio que a gente vai ver no final do semestre. Tá? Então, para evitarmos que isso aqui vire uma coisa desnecessariamente complicada, a gente vai pular direto para The Complete QNS Model 1 Computer. Na verdade, se vocês clicarem no link, vocês vão ver que ele, na verdade, está no Model 2. Acho que existiu o Model 1 em algum momento, sendo que eu sofri um update e virou Model 2. Eu só sei que quando vocês clicarem nisso aí vocês vão aparecer nessa página aqui. Tá? Aí, de novo, a gente pode organizar essas coisas para elas ficarem mais apresentáveis possível, tá? Para a gente. E aí, nessa tela, nessa versão do computador, o que é que apareceu de novidade? Aqui no caminho de dados, sem novidades, continua a mesma coisa. Memória principal, continua aqui, sem novidades, aconteceu a mesma coisa.
O que apareceu de novidade foi essa caixinha aqui, que é a unidade de controle, Control Unit. Tá? E aí eu vou ignorar por enquanto, tá? Para fins de simplicidade, esse registrador de microinstrução. Não que ele seja a coisa mais complicada do mundo de ser entendido, tá? Mas vocês analisando isso aí, vocês facilmente, eu acredito, vão enxergar a lógica. Mas eu vou ignorar ele por enquanto e vou me concentrar em dois registradores que foram apresentados na aula passada. PC e IR, certo? O registrador, que é o contador de programa, ele sempre aponta para o endereço da próxima instrução. Nota que a minha memória tem os conteúdos, mas tem os endereços também aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho um registrador de instrução que armazena a instrução que está sendo executada em um dado momento. Para que serve a unidade de controle? A unidade de controle serve para controlar o caminho de dados, permitindo que a gente execute instruções de forma automática. Isso significa dizer que agora eu posso colocar instruções na minha memória. E o meu processador vai seguir essas instruções de forma automática. Que instruções a gente pode usar aqui? Bom, aí a gente vai voltar para a página principal e quando um processador existe, é obrigação do fabricante do processador fornecer um manual. E ele colocou um link aqui, ó. O card de linguagem de programação, assembly e de máquina. Então tem um manual aqui que se vocês clicarem, aí vocês vão ver esse manual aqui, certo? É um manual extremamente complexo, né? Onde ele diz quais são as instruções de movimentação de dados, quais são as instruções lógicas e aritméticas, de branching, né, que também são conhecidas como instruções de desvio, outras instruções. Então está aqui o manual explicando para a gente como a gente usa esse processador. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer agora, mais de gente grande, é a memória ela tem que ser dividida em duas áreas. Ela tem que ter uma área de instrução e uma área de dados. E isso é absolutamente realista. Os programas do mundo real eles têm essa divisão. Tá? Para facilitar a nossa vida, como a gente está vendo aqui que o PC ele começa apontando para a posição 0 da memória, então vamos considerar que essa área inicial da memória aqui é para instruções. Se a gente precisar armazenar dados na memória, vamos usar endereços mais adiante na memória. Por exemplo, eu vou começar a usar aqui a partir do 16, a célula 16 como endereços para dados. E aqui eu vou colocar um número, 42. Tá? Se eu quiser mover esse número agora para o registrador R0, eu não vou ficar mais fazendo esse trabalho braçal, tá? De controlar o caminho de dados. Eu vou usar uma instrução na memória. Aí eu vou voltar aqui para o meu card de programação, tá? O meu manual, e aqui eu vou ver, dar um zoom aqui, né? Que instrução eu posso usar? Existem instruções de movimentação de dados, existe uma instrução chamada load, onde eu informo load, isso aqui é o assembly dela, tá? Então é literalmente load escrito com os caracteres. Eu informo qual é o registrador que vai receber o dado e qual é o endereço de memória que contém o dado que eu quero gravar em um registrador. Aí ele dá um exemplo. Você, se usar a instrução load R213, o significado dessa instrução, o meaning aqui é o registrador vai receber o conteúdo da memória índice 13, memória 13, certo? E se você quiser trabalhar em linguagem de máquina, isso aqui é a instrução em linguagem de máquina. Então tem uma parte fixa aqui que funciona como um opcode, né? Se a instrução começar com 10000010, isso significa que o programador quer fazer um load. E aí os bits menos significativos servem para você informar para qual registrador o dado vai ser movido e qual é a posição de memória que vai ser acessada. Com a memória tem 32 posições, então são 5 bits. Como os registradores são 4, então 2 bits são suficientes para eu representar aqui para qual registrador eu vou. Tá? Então, eu posso voltar aqui para o meu computador e, então quer dizer que se eu colocar aqui
load R0, endereço de memória 16, e eu pedi para ele executar esse programa. Aí olha o que está acontecendo. Ele pegou PC 16 e a próxima instrução. Buscou a próxima instrução na memória. Depois ele atualizou o contador de programa, incrementando o contador de programa. Ao mesmo tempo, ele já começou um processo de decodificação e já configurou o caminho de dados automaticamente para fazer exatamente o que a gente quer, que é selecionar a célula 16, fazer com que ela seja propagada pelo barramento principal da memória. A ULA vai ficar sem nada a ver aqui, desconectada, e esse negócio vai ser gravado eventualmente no registrador R0. Não precisei configurar nada. A dado de controle é que faz isso pela gente agora. Entendeu um pouco melhor como é que funciona a microarquitetura? Tá? Você diz o que é que a instrução faz e a instrução, o caminho de dados ele vai ser configurado de forma automática. Nota que a próxima instrução aqui, no endereço 1, ele interpretou como um NOP. Eu vou até parar aqui, né? Halt, parar. Por que danado ele interpretou isso aqui como um NOP? Bom, se eu voltar aqui no meu card de programação, aí eu vou ver que ele tem essa instrução NOP, que significa do nothing, faça nada. E em linguagem de máquina ela é toda zero. Então é por esse motivo que esse zero que já estava aqui, né, nas posições de memória 1 em diante, ele saiu interpretando como instruções. Para que isso não aconteça, né, a gente pode voltar aqui para o card de programação e aí a gente vai ver que existe uma instrução não muito realista chamada halt, que é pare a máquina, desligue a máquina, né? Geralmente quando a gente quer desligar um computador, a gente corta o fornecimento de energia para os componentes do computador, incluindo o processador. Mas no caso dessa simulação, se você quiser parar a simulação, aí você coloca a instrução halt. Sempre que você parar um programa, você não deve esquecer de voltar aqui no registrador de instrução, no contador de programa, PC, e resetar ele, tá? Para que ele volte a apontar para zero, e eu estou assumindo que zero aqui vai ser onde começa o teu programa, certo? Então, vocês perceberam que a gente pode programar em um pequeno assembly aqui, que é um assembly que se aplica a esse computador. Tudo bem que é um assembly inspirado em computadores do tipo RISC. O ARM, por exemplo, funciona muito parecido com esse assembly aqui, mas é um assembly hipotético, ainda assim. Tá? Deixa eu fazer uma propaganda para o Twitch aqui. Vocês estão vendo como é bem tranquilo ficar fazendo transição de uma janela para outra. Aqui eu posso reposicionar as coisas. É por isso que eu gosto do Twitch, rapaz. Para essa aula ele é uma benção, porque senão eu tenho que compartilhar a tela inteira e minha tela inteira está uma bagunça, tem um horror de janela aqui aberta, uma poluição visual danada, ou eu uso o Twitch e aí eu tenho as transições para as janelinhas aqui bem tranquilo, tá? Mas aqui no meu manual, aí agora beleza, a gente vai programar isso, então que instruções eu tenho? Load. Tira uma coisa da memória, coloca no registrador. Store, caminho inverso. Tira uma coisa de um registrador, coloca na memória. Move, tira uma coisa de um registrador e move para outro registrador. Aí eu tenho as instruções lógicas e aritméticas. Add, faz uma soma entre dois registradores, o conteúdo de dois registradores, e grava esse resultado em um terceiro registrador. E esse mesmo formato em que você tem que informar três registradores como operandos, eles se aplicam para soma, subtração, AND bit a bit e OR bit a bit, que são as quatro coisas que a nossa ULA consegue fazer, certo? Eu vou pular as instruções de branching por enquanto, isso eu vou explicar já já, e as outras instruções que já foram apresentadas, NOP que é faça nada, a gente não vai ter utilidade para essa instrução nessa prática, e halt, aí todos os programas que a gente escrever aqui devem ser terminados com halt para ele não ficar nesse loop infinito de execução, tá? Dito isso, minha próxima tarefa para vocês Cadê? Só um segundo. Cadê? Opa, eu mesmo estou me perdendo aqui nas janelas. Repetir esses três passos que eu fiz anteriormente, que é
tirar um processador ou um número, tá? De uma posição de memória, escolha aí, por exemplo, a partir das posições de memória 16 em diante, botem dois números, mesma coisa que vocês fizeram anteriormente. Um número deve ir para um registrador, outro número deve ir para outro registrador, um número deve ser subtraído pelo outro, e por fim o resultado deve sair de um registrador e ir para a memória. Tá? Então, escreva um programinha que faça isso, usando o assembly desse processador. E quando vocês conseguirem, avisem que conseguiram. Para eu ver se vocês conseguiram programar em assembly aí pela primeira vez, provavelmente na vida de vocês. E aí a gente passa para o passo seguinte. Beleza? Ler dois números que estão na memória e mandar para registradores. Fazer a subtração desses dois números. Escrever, mas já está aqui no chat. Cadê? Eu vou. Mas tá, ok. Em prol da justiça tá no chat, mas foi lá para cima, né? Então deixa eu colocar aqui de novo. Certo? Esses três passos aqui. Pronto. A alma não tá no corpo ainda. Pronto, tá aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Deixa dois números gravados aí em posições de memória. Por exemplo, 16 e 17. Comanda, faça um programa para esses números. Ele dá memória para os registradores, sofrerem uma subtração e o resultado ir para a posição, por exemplo, 18 da memória. Ou outra que vocês escolham. Beleza? Musiquinha da paz. Cadê ela? Vou montar meu microfone para vocês mandarem sinal de vida. Vocês estão rápido mesmo, viu? Beleza. A galera que terminou, vamos dar um tempo aí para o resto da turma terminar. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high. And I step my ground
Vou dar mais 2 minutinhos a galera terminar, aí eu vou comentar aqui a solução para a gente seguir adiante. I wake up kicking myself, exhale 'cause I heard it helps, but same old way I felt, resting on my shoulders, cold night in a sleepless bed, white eyes with a glaze of red. I'm going round and round, it won't let me out. Sing when I swim, I'm drowning in. I sing when I swim from the pressure in my. Beleza? Vamos voltar. Tá, então. Como é que eu tô esperando que vocês tenham resolvido isso? Então, vamos lá. Vocês devem provavelmente ter botado aqui número 10, número 20. E aí a primeira instrução, aí mantém a mesma, né? Carregar para o registrador 0 o conteúdo do endereço 16 da memória. Próxima instrução. Precisa levar o segundo número para o banco de registradores, né? Se é para fazer uma subtração, vocês devem ter percebido que nesse processador a subtração ela não trabalha com o número da memória, tá? Vem no manual aqui, o manual diz aqui, ó, subtração. Você informa 3 registradores, não tem posição de memória aqui, então não tem negociação, né? Vão ser 3 posições de... vão ser 3 registradores que você vai ter que usar. E se algo está na memória, primeiro tem que sair da memória e ir para um registrador. Então, o segundo número também vai para um registrador. Vou botar no registrador diferente, claro, senão eu vou sobrescrever o primeiro número. Eu vou dizer que o número na posição 17 vai ser gravado no registrador R1. Depois disso, eu vou ter os números dos registradores R0 e R1. Aí eu vou poder fazer uma subtração. A regra da subtração é sub, é o nome da instrução. Aí primeiro você informa qual é o registrador que vai receber os dados, R2, e depois você informa os registradores que vão ser os operandos da subtração, que seria R0 menos R1. Depois dessa instrução, eu vou ter o resultado gravado em R2. Agora, eu disse que esse resultado precisaria estar na memória. Então, por fim, eu vou ter que fazer uma movimentação de dados, certo? Que é uma instrução store. E eu vou pedir para gravar na posição de memória 18. Nota que a ordem dos operandos muda aqui. Como é que eu sei que a ordem dos operandos muda? Tudo tá no bendito manual. Se você for ver aqui, no load você informa primeiro qual registrador que vai receber e depois a posição de memória. No store, você informa primeiro a posição de memória, depois o registrador. Tá? Como eu li o manual e eu sei como o troço funciona, então eu vou seguir aqui o que o manual diz, informando primeiro a posição de memória, 18, que vai receber o valor, e depois o registrador que contém o valor que eu quero levar para a memória, que seria o conteúdo do registrador R2. E por fim, eu vou usar a instrução halt. Me certifiquei aqui que PC está apontando para 0. Vou deixar na velocidade medium aqui para a gente, né? Para a gente se torturar um pouquinho. E comecei a executar o programa. Então, esse programa vai ser executado com a lentidão do universo, mas a gente vai ver ele aqui funcionando passo a passo, né? A primeira coisa que ele vai fazer depois que ele decodificou essa instrução, né, ele vai começar a transportar
esse número 10, ele vai aparecer aqui no barramento da memória principal em algum momento. Eita, eu vou acelerar isso aqui, porque até eu estou morrendo de tédio aqui. Apareceu no barramento da memória principal e ele está sendo propagado aqui pelo barramento C. Definitivamente eu tenho que acelerar isso. Amanhã ele termina de executar esse longuíssimo programa, né? Se eu trocar a velocidade aqui, ele ajusta. On the fly, ajusta. Aí tá mais rápido. Aí agora ele está executando a segunda instrução, que é fazer com que esse 20 ele seja gravado no registrador R1. Nota que as seleções das posições de memória, o caminho de dados, tudo ele faz assim que ele decodifica a instrução. Agora ele vai fazer a subtração. Já configurou tudo aqui automaticamente para mim, certo? Aí o resultado deu menos 10, esse resultado ele gravou aqui no registrador R2. Aí a próxima instrução que ele vai executar é a instrução que está no endereço 3, que é o store. Aí nota que, olha o que o processador fez automaticamente. Selecionou R2 duas vezes e pediu para a operação ser a OR. Então ele usou OR ao invés de AND. Beleza, isso é o que ele definiu na unidade de controle. E aí, eventualmente, esse valor vai chegar aqui na célula de 18 da memória. Aí ele vai executar o halt, vai decodificar, e quando ele entender que halt significa pare o programa, aí ele vai parar essa simulação. Certo? Entenderam o que acabou de acontecer aqui? Então, a partir do momento que eu consegui colocar uma unidade de controle, esse circuito, esse caminho de dados, ele deixou de ser um circuito lógico genérico e passou a se comportar como um processador. E é uma máquina que consegue executar instruções contidas em uma memória de forma automática. E foi o que acabou de acontecer aqui. Beleza? Bom, então isso aqui talvez tenha sido um primeiro programa em assembly que vocês fizeram. Repete a operação da ULA no store. Repito. O que aconteceu foi o seguinte. Na ULA, quando eu pedi para o store ser realizado, eu quero que o conteúdo do registrador R2 ele venha aqui para a célula de memória 18. Certo? E aí eu disse para vocês que nesse caminho de dados tem duas formas que realmente funcionam para todas as situações, que é, você pega o valor do registrador, coloca ele nas duas entradas da ULA e pede para a ULA fazer um OR ou um AND bit a bit. Porque o resultado de um OR bit a bit ou um AND bit a bit de um número com ele próprio é o próprio número que vai aparecer no resultado, certo? Então, a unidade de controle, para implementar esse store, ela poderia ter pedido para ela fazer um OR ou um AND. Automaticamente ela pediu para fazer um OR. Isso foi uma decisão de quem criou esse processador, certo? Eu só chamei a atenção para isso, que automaticamente a unidade de controle selecionou a opção, uma operação OR. Na ULA, ele poderia ter selecionado a operação AND e teria sido válido também, certo? Então seria praticamente para o número passar limpo pela ULA, correto? O objetivo é exatamente esse, é o número simplesmente passar direto pela ULA, aparecer na saída da ULA, para de lá ele poder seguir para o barramento da memória principal. Lembrando, isso são coisas desse processador aí, certo? Em outro processador o circuito poderia ser diferente e talvez tenha uma saída do banco de registradores direto para a memória principal e não precisaria fazer essa gambiarra na ULA para o número entrar e sair inalterado da ULA, tá? Isso sempre depende de processador para processador. Por nada, beleza. Por último, para a gente encerrar essa sessão de hoje, aí deixa eu passar um negócio mais emocionante para vocês. Eu vou pedir para vocês implementarem um if. Lembra que if não tem linguagem de máquina, né? Então, hora de a gente entender como é que um if funciona. Para implementar um if, vocês vão precisar trabalhar com instruções de desvio, tá? Também conhecidas como instruções de branch. Aqui no nosso manual, vou aumentar aqui de novo, as instruções de branch são branch, B0 e bneg.
tá? Branch, todas essas instruções, elas recebem um operando. É sempre uma posição de memória, tá? Porque isso aqui são instruções de desvio do fluxo de execução de um programa. Então, você, quando usa essas instruções, está querendo que a próxima instrução que vai ser executada não seja exatamente a próxima, tá? Ela vai ser provavelmente uma outra instrução que está na memória, que tem um endereço e que você vai informar o endereço aqui. Por exemplo, se você fizer, o processador executar a instrução branch 10, você está dizendo que PC vai receber 10. Ou seja, a próxima instrução que vai ser executada necessariamente vai ser a instrução armazenada no endereço 10. Isso é o que a gente chama de desvio incondicional. Esse desvio vai acontecer e pronto. Não tem nenhuma condição a ser analisada. Isso aqui é um equivalente a um go to, tá? Vá para a instrução do endereço 10. E acabou. Já B0 e BNEG é o que a gente chama de instruções de desvio condicional. Vai ter uma condição que precisa ser atendida para que esse desvio aconteça. No caso de B0, a condição é a última coisa que a ULA produziu tem que ter sido 0, certo? Então, ele vai analisar a flag 0 da ULA. Tá? Voltando aqui, deixa eu tirar o zoom, voltar aqui para a nossa tela anterior. Essa instrução B0, quando ela estiver sendo executada, ela vai dar uma olhada para o valor dessa flag aqui, ó, onde está o cursor do meu mouse. Se essa flag estiver ativada, se e somente se essa flag estiver ativada, aí ele vai colocar 10 em PC para que a próxima instrução que vai ser executada for 10, seja 10. Se a flag 0 não tiver ativada, então ele não vai tocar em PC. E a próxima instrução que vai ser executada vai ser literalmente a instrução que estiver abaixo de branch 10 na memória. Certo? Opa, desculpa, B02. Eu estou usando o exemplo errado. Se a flag 0 não estiver ligada, então a próxima instrução que vai ser executada é a instrução que está logo abaixo de B02 nesse exemplo. Então, nota que o significado aqui ele vai colocar 2 em PC se o resultado da ULA anterior tiver sido 0. Tá? Isso é uma instrução de desvio condicional. A outra instrução de desvio condicional é BNEG, certo? Que é, por exemplo, nesse exemplo aqui, se você usa BNEG 7, então você está dizendo PC vai receber 7 apenas se... Aí, de novo, tira o zoom, porque se eu deixar o zoom eu avacalho a visualização desse simulador. Se e somente se essa flag negativa estiver ligada, tá? Ou seja, a última coisa que a ULA produziu foi um número negativo, tá? Então, se isso aconteceu, aí ele vai fazer com que a próxima instrução a ser executada seja a do endereço 7. Do contrário, a próxima instrução vai ser, seja lá que instrução vier imediatamente depois de BNEG 7, ou seja, eu não vou mexer no valor de PC, o valor de PC continua o valor que ele estava. Vocês entenderam essas instruções de desvio? Incondicional no caso do branch e condicional no caso do B0 e do BNEG. Marromê, não entendi bem. Beleza. Vamos lá. Deixa eu dar exemplos, né? Exemplos são bem-vindos. Vamos voltar para o computador. Nesse computador aqui, eu vou mudar esses dados, né? O bit 16 vai ser 0, o bit 17 vai ser... tá chegando a hora do almoço e a mente começa a pensar em almoço e não em arquitetura de computadores. Na posição de memória 16 eu estou colocando 10. Na posição de memória 17 eu estou botando 10 também, certo? E eu vou fazer o seguinte,
eu posso gravar o resultado na posição de memória 18 ou 19, dependendo de se esse resultado de 10 menos 10 deu 0 ou não. Óbvio que vai dar 0. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é que eu estou tentando fazer. Eu vou pegar esse número que está na célula 16 e vou colocar aqui no registrador R0. Vou pegar o número que está na célula 17 e vou colocar no registrador R1. Eu vou pedir para fazer uma subtração de R0 por R1 e gravar o resultado em R2. Vai dar 0, tá? 10 menos 10 é 0. E isso vai ser gravado em R2. E agora eu vou fazer uma mudança aqui no meu programa, certo? Vou zerar aqui essas células. Vai ficar mostrando bem aqui. Eu vou fazer o seguinte, depois da subtração, eu vou fazer uma operação B0. 6, por exemplo. Se o resultado deu 0, vai executar a instrução que está aqui em 6, que é grave na célula 19 e não na célula 18 o que tiver em R2. E depois pare o programa. Beleza? Então, quando eu chegar aqui depois da subtração nessa instrução B0, ele vai ver a última coisa que a aula fez deu 0? Se sim, então salte para a instrução que está no endereço 6, que no caso é armazene o conteúdo de R2 na célula de memória 19, tá? E depois encerre. Agora eu vou colocar uma condição aqui também. Se não tiver dado 0, qual é a próxima instrução que vai ser executada? Vai ser a instrução que está aqui no endereço 4, certo? Aí eu vou ter que botar alguma coisa na instrução. Por exemplo, armazene na célula 18 o conteúdo do registrador R2, se não deu 0. Então, o que não deu 0, armazena aqui na célula 18. E depois, aí eu vou colocar, por exemplo, eu poderia colocar halt aqui, mas só para ficar um negócio mais elegante, para eu ter somente um halt no meu programa, eu vou fazer o seguinte. Depois de armazenar o conteúdo de R2 em 18, aí eu vou fazer um desvio incondicional, que é branch, para a instrução no endereço 7, certo? Branch 7 vai desviar o programa direto para o halt, e aí ele vai ser encerrado, e não vai executar essa instrução, que eu executo apenas se a minha condição, depois dessa subtração, tiver sido atendida, que é ter dado 0, tá? Então, tá vendo esse programinha aqui? Vamos ver ele executando. Deixa eu ver primeiro as perguntas aqui, tá? Neste caso em específico, as únicas condições serão se a ULA produz um 0 ou um negativo correto. Essas são as duas únicas opções que você tem para servirem de condições para a realização ou não de um desvio. Olha o que vai acontecer. Vou botar na velocidade fast, vou resetar aqui PC, ele apontar para 0 e vou pedir para ele executar. Então, eu comecei a executar o meu programa. Primeira instrução, pegue o primeiro operando que está aqui no endereço 16 e leve para o registrador R0. Aí ele está fazendo isso, aí beleza. Depois disso, nossa, como está lento ainda, mas vamos deixar lento para sermos didáticos. Aí a próxima instrução pegue o segundo operando que está na posição de memória 17 e leve para R2. R2 ainda está com o valor antigo, R1 ainda está com o valor antigo, que é 20. Aí agora ele vai ser atualizado com 10. Aí a terceira instrução é a subtração de R0 por R1 para gravar o resultado em R2. É o que está especificado aqui. Aí ele está pegando 10, fazendo uma subtração e ele vai gravar esse resultado 0 e vai ligar essa flag 0 aqui e vai gravar o resultado. Aí depois ele vem para o B0, 6. Ele vai analisar. A última coisa que a aula deu foi 0. Se verdade, então desvie para a instrução de 6, que é a que já está sendo executada agora. E a instrução 6 diz, grave R2, que é 0, na célula 19. Aí vocês só vão acreditar que ele gravou, porque eu imagino que ele vai fazer essa célula 19 piscar aqui. Isso. Tá vendo que é 19 que piscou aqui. Aí depois que ele executou isso, ele seguiu para halt. E de halt ele parou. Tá? Então, eu executei essa instrução por conta desse B0. Porque a minha condição foi atendida. Tá?
Agora, e se minha condição não tivesse sido atendida? Como é que eu simulo isso? Bom, eu vou colocar aqui 11. Um operando vai ser 11 e não 10. Então, o resultado da subtração vai ser 1. E 1 não é 0. Então, essa condição aqui, quando eu chegar na execução dela, após ter executado a subtração de 11 menos 10, a condição não foi atendida, esse desvio não vai acontecer. E a próxima instrução que eu espero que seja executada seja essa aqui. Vou resetar, vou colocar aqui na opção fastest, está mais rápida para a gente não morrer de tédio, e aí eu vou botar para executar esse programa de novo. E aí o que é que ele vai fazer? Vai pegar o 11 da memória e vai botar em R0. Vai pegar o 10 da memória e vai botar em R1. Vai fazer a subtração, que vai dar 1, que não é 0. Vai executar o B0, não vai fazer desvio nenhum. Vai em seguida executar essa instrução aqui, ó. Armazene na célula 18 e não na célula 19, o que tiver em R2. Se eu vier aqui para a célula 18, eu vou ver que ele realmente armazenou 1 na célula 18. Né? E depois ele pulou essa instrução aqui, ele não executou essa instrução, porque depois desse armazenamento na célula 18, a próxima instrução é salte para a instrução 7, do endereço 7. E no endereço 7 eu tinha uma instrução hold. E aí, gente? Deu para entender isso aqui? Isso aqui é programação, pura e simples. Deixamos o lá aspecto de hardware da disciplina e passamos para o software agora. Isso aqui é programação. Isso aqui é programação em baixo nível. Programação com assembly, o assembly desse processador. Tá? O assembly que vocês vão aprender para fazer o projeto da disciplina é o assembly do processador da Intel, né? E da AMD. Então, vai ser diferente desse assembly. Mas o nível da linguagem é esse, instruções simples. Tá? Notem que, na verdade, o que eu implementei aí foi essa instrução aqui em alto nível. Eu vou botar no chat para vocês verem. Deixa eu ver. Veja se vocês... Opa, faltou um ponto e vírgula aqui para ser correto. Veja se vocês concordam, se isso que a gente implementou é isso mesmo. A condição aqui que eu implementei foi, se a variável 1 for igual à variável 2, então eu vou armazenar na posição 19, 0. Do contrário, eu vou armazenar na posição 18, certo? O resultado de variável 1 menos variável 2. Ah, como assim se variável 1 for igual a variável 2? Como é que eu sei que um número é igual ao outro? Eu subtraio um número pelo outro. Na prática é isso que os processadores fazem. Quando vocês fazem, se um número for igual ao outro, ele vai pegar um número e subtrair pelo outro. Se o resultado for 0, aí ele vai dizer que os números são iguais. Se vocês estão trabalhando com números sem sinal, aí o resultado pode ser diferente de 0, pode ser um número positivo. Né? E significa que o primeiro número ele é maior do que o segundo número. E se o número deu negativo, né, o resultado, e os dois números eram sem sinal, então significa que o primeiro número é maior do que o segundo número. Certo? Eu vou botar para vocês implementarem agora um negócio que vai ser mais pauleira, se vocês não estão acostumados, que é esse programa aqui, ó. Vou digitar aqui no chat, tá? Vamos começar fácil. Escreva um programa que receba 2 números da memória, certo? Em seguida, o programa deve... Cadê? O segundinho. Somar os 2 números se o primeiro número for menor que o segundo. E tem uma outra coisa aqui que é
ele deve subtrair o primeiro número do segundo número se o primeiro número for maior ou igual ao segundo, tá? E por fim, o resultado dessa operação também deve ser escrito na memória. Então, o que eu estou pedindo para vocês fazerem? Vocês vão fazer o seguinte: if número 1 for menor do que número 2, então salve na memória número 1 menos número 2. Do contrário, salve na memória número 1 mais... Opa, desculpa. Na verdade, eu inverti aqui. Se o primeiro número for menor que o segundo, ele deve somar número 1 com o número 2. Do contrário, se o primeiro número for maior ou igual ao segundo, ele deve fazer uma subtração número 1 menos número 2. Então, eu estou pedindo para vocês implementarem essa instrução em alto nível, sendo que no assembly dessa máquina. Vocês vão sofrer, talvez, um pouquinho. Alguns de vocês podem conseguir, outros de vocês podem não conseguir. Não se deprimam se você não conseguir, porque isso aqui é só uma apresentação para vocês entenderem um pouco melhor como é uma linguagem de máquina, como é um assembly, como é o controle do caminho de dados, mas a gente não apresentou assembly formalmente ainda. Vocês vão ter, ao longo da disciplina, bem mais oportunidade para praticarem assembly, tá? Mas como primeiro desafio para deixar as coisas divertidas, tentem resolver esse balaio de gato aqui, ouvindo uma musiquinha, enquanto eu espero vocês me avisarem que terminaram ou não. Valendo! Eu vou dar 5 minutinhos para vocês desenrolarem isso, viu?
Teoricamente faltou 1 minutinho pro prazo, tá? Havia! I got a piece of my heart that's covered in gold. You know I'm one of a kind, or so I've been told. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all 'cause now we know that we can take it. We face it all 'cause we go big or we go home. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. Dance like you made it, you found it all. This is paradise. This is paradise. Pronto. Deu tempo aqui. Vamos lá. Beleza, beleza. Tem uns terminaram, outros talvez estejam tentando. Eu vou pedir pra gente prestar atenção aqui. Agora eu vou implementar esse negócio, certo? Bem passo a passo. Se possível dar um reload aqui. Tá, deixa eu reorganizar as coisas aqui para ficar com a tela limpinha aqui, tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, nosso programa vai ter uma área de dados. Eu vou continuar fazendo com que a área de dados seja aqui a partir da célula 16 da memória, tá? Então, o primeiro número aqui vai ser, sei lá, 30 e o segundo número vai ser 15 e o resultado tem que ser gravado aqui na célula 18. Então, o que o programa pede? Primeiro, o fácil, né? Coloque nos registradores os números que estão na memória, né? Então, eu vou colocar o número que está na célula 16 no registrador 0 e o número que está na célula 17 no registrador 1. Aí, em seguida, eu preciso checar se o primeiro número, que é esse da célula 16, ele é maior do que o segundo ou não, né? Porque eu só devo fazer uma subtração, eu só devo fazer uma soma se o primeiro número for menor do que o segundo. E eu só devo fazer uma soma se o primeiro número for maior ou igual do que o segundo, tá? Então, como é que eu sei se o primeiro número é menor do que o segundo, ou maior do que o segundo, ou igual do que o segundo? Bom, eu posso fazer uma subtração entre o primeiro número e o segundo número. Na verdade, primeiro eu boto o resultado, né? O resultado vai ser gravado em R2. E a subtração é do primeiro número pelo segundo número. Tá? Vou fazer isso. Beleza, e aí eu vou ter o resultado da subtração. Aí eu vou ter que considerar o seguinte. Se deu negativo, e eu vou colocar uma instrução de desvio condicional, certo? Se deu negativo, eu vou pedir para ele saltar aqui para a instrução de número 5, por exemplo, certo? Ou seja, se o primeiro número subtraído do segundo número deu um número negativo, isso só significa uma coisa, considerando que esses são números sem sinal, tá? O primeiro número era menor do que o segundo. Porque quando você pegou o primeiro número e tirou o valor do segundo número, você ficou com um número negativo. Então, o segundo número era maior, o primeiro número era menor. E na nossa condição, quando isso acontece, eu devo realizar uma soma. Então, eu vou fazer um bneg, que é o que vai testar se deu negativo. E se deu negativo, eu vou executar, seja lá o que eu colocar aqui na célula 5. E na célula 5, o que é que eu tenho que fazer? Uma soma. Então, eu faço uma soma. Gravo o resultado em R2. Pode sobrescrever R2. Eu não preciso mais de R2. E vai ser a soma de R0 com R1. Depois disso, eu preciso gravar o resultado na memória. Então, eu vou fazer grave
na posição de memória 18 o conteúdo de R2, que contém o resultado da soma, e como eu não tenho mais o que fazer depois disso, eu vou colocar hold. Agora, se não for negativo essa subtração, ou seja, se o primeiro número for igual ao segundo número, vai dar 0. Se for maior do que o segundo número, vai dar um número positivo. De qualquer forma, se der 0 ou se der positivo, não é negativo. Então, se eu não fizer esse desvio, a próxima instrução que vai ser executada é a instrução que vai aparecer aqui no endereço 4. O que é que eu tenho que fazer se o primeiro número for maior ou igual do que o segundo? Bom, eu devo fazer uma subtração entre o primeiro número e o segundo número. Eu poderia botar aqui, faço uma subtração, gravo o resultado em R2 do primeiro número para o segundo número. É a mesma instrução que já está aqui. Eu vou executar essa instrução de novo. O resultado dessa subtração não já está gravado em R2? Se esse negócio está gravado em R2, eu posso, ao invés de fazer essa subtração, simplesmente armazenar o resultado que está em R2 na célula 18, que é a mesma instrução que está aqui. Eu vou fazer o seguinte: se bneg não for executado, eu já posso saltar direto para o passo 6, para a instrução do endereço 6, porque a subtração já foi feita. Então, eu só vou armazenar em 18 o resultado da subtração e parar o programa. Se isso aqui deu certo, a gente resolveu esse programa com 7 instruções. Vamos ver isso aqui. Vou botar aqui na velocidade maior, o PC está apontando para 0. Bom, como 30 é maior do que 15, eu estou esperando que seja feita a subtração entre esses dois e apareça aqui na célula 18 o resultado 15. Vou botar para executar esse programa. Vamos lá. Executou a primeira instrução. Executou a segunda instrução. Aí eu vou fazer a subtração. Deu 15, que é um número positivo. Então eu devo realizar uma soma, uma subtração dos dois números, que é 15, que eu já realizei. Então eu simplesmente armazenei 15 na célula 18. Então está certo. Se o primeiro número for maior ou igual do que o segundo, aí eu devo armazenar a subtração entre eles na memória. Agora, se eu inverter, o primeiro número agora é 15, o segundo número agora é 30. Vou resetar o meu programa. O que é que acontece? Execute. Então, ele vai pegar o primeiro operando e botar em R0, que agora vai ser 15. O segundo operando e botar em R1, que agora vai ser 30. Vai fazer a subtração de um pelo outro, vai dar menos 15, que é um número negativo. Aí aqui eu tenho que fazer uma soma e armazenar o resultado dessa soma na célula 18. Aí 18 ao final da execução do programa agora tem 45. Então essa implementação aqui resolve o que a gente colocou no enunciado. Vocês entenderam esse programa? Isso aqui vai ficar gravado, no início da próxima semana vai para o YouTube, vou botar o link lá no Cigarra. Se vocês não tiverem acompanhado a explicação, se tiver ficado muito rápido aí para vocês, aí vocês vão poder consultar esse vídeo depois, vocês vão poder fazer isso aí com calma, tá? Até esse negócio fazer sentido. Vocês podem ter resolvido esse problema com mais instruções, com menos instruções. Eu fiz talvez a versão mais econômica em termos de instrução desse programa, certo? Mas por enquanto eu não vou também pedir para vocês serem paranoicos e eu quero fazer o programa mais enxuto, mais otimizado em termos de consumo de memória, em termos de execução de instrução possível. Não precisa. Se vocês conseguirem fazer a lógica desse if funcionar em alto nível, vocês já estão adiantados aí, vocês já estão vivendo em 2035, tá? Que é quando vocês sabem programar em Assembly. Mas se vocês não conseguirem, calma. Vamos chegar no conteúdo de Assembly, onde a gente vai ver isso aí com bem mais calma. Uma versão que vai ser mais complexa do que isso, mas vocês vão ter mais oportunidade para praticar antes de chegarem no ponto de fazer um projeto. Por enquanto, o que é que a gente precisa ter em mente? É como o processador executa instruções. É isso que vocês precisam saber, certo? E eu espero que essa atividade prática tenha dado para vocês uma ideia melhor
do que é um conjunto de instruções, como é que a gente controla um caminho de dados, como é que esse ciclo de busca, decodificação e execução acontece no computador real, sendo que o nosso computador real de hoje foi uma simulação através dessa páginazinha aqui. Beleza, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta final? Estamos de boas. Meio-dia aqui no meu relógio. Estamos terminando aqui bem na hora. Vou botar até a musiquinha aqui do encerramento. Beleza. Estou vendo as respostas de vocês aqui. Tudo tranquilo. Então tá bom. Terminada a nossa aula por hoje. Espero que vocês tenham curtido, certo? A gente vai retomar as aulas, né, de novo presencialmente a partir de terça-feira. E no mais, um excelente fim de semana para vocês, bom descanso. E a gente se encontra na terça-feira. Valeu, tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.